Bíblia em Gênesis, capítulo de número 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de lembrar as mamães que estiverem com criança pequena, se chorar a criança, para por favor assistir o culto na TV que nós preparamos especial para você, mamãe, lá embaixo. E os pais que a criança ficar correndo, me ajuda a evitar isso, no nome de Jesus, ao máximo, por favor. E também aos obreiros, líderes, se ver alguma mãe com dificuldade, por favor, me ajude com essa, a ajudar a essa mamãe, por favor. Gênesis capítulo 8. Você encontrou? Diga amém. Amém. Também, né, meu irmão? Se você não encontrar Gênesis, só a graça, né? Assim é mole. Gênesis 8, a partir do versículo de número 1, a palavra diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Diga comigo assim: uau! Eu vou continuar a ler o texto, mas antes de eu continuar, eu vou dizer: e lembrou-se Deus de, e aí você vai dizer seu nome, tudo bem? Amém? Meu amigão do som, me dá um pouquinho de retorno aqui, que eu estou sem retorno. Então vamos lá. E lembrou-se Deus de... Eu acho que ele não vai lembrar de você assim não. Então vamos lá. Rapaz, mas eu quero... Oh Deus, eu estou aqui, ó. E lembrou-se Deus de... Aleluia. E também lembrou de todo animal, de todas as réis que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Diz: passou um vento. Quantos que estão sentindo que está passando um vento sobre a sua cabeça? Quantos que estão sentindo que está passando um vento? É ano do sobrenatural, mas você está passando um vento na tua casa. Uau! Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu deteve-se, e as águas tomaram de sobre a terra continuamente, e a cabo de 152 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que ele tinha feito. Diga: abriu a janela. E soltou ele um corvo que saiu indo, voltando, até que as águas secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba. Diga: soltou uma pomba. E a ver se as águas elas tinham minguado sobre a terra. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco, usa, ó Deus amado, a minha vida, faz de mim um canal, um instrumento nas suas mãos, e que venha, ó Deus amado, a tua revelação ao coração de cada filho e filha do Senhor. Todo mal nós agora repreendemos no nome de Jesus, e declaramos que esta é a hora do Senhor, este é o momento do Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Diga glória a Deus. Querido, o tema da mensagem é Noé, as atitudes de um homem que viveu o sobrenatural de Deus. Noé foi uma pessoa que ele, sem dúvida nenhuma, teve uma fé sobrenatural. Se você analisar o que Noé fez, se nós pararmos para perceber o que aconteceu na vida de Noé e o que ele fez em obediência a Deus, era só alguém que verdadeiramente acreditava no sobrenatural. Você imagina Deus virar e falar para uma pessoa: olha, obedece o que eu vou te pedir, você vai construir uma arca, uma grande arca, e essa arca você vai fazer ela de maneira em que você vai preparar ela para um grande dilúvio que eu vou lançar sobre a terra. Você imagina o tamanho dessa arca no grande centro, de repente no centro do Rio de Janeiro, e você lá sozinho martelando, e alguém fala: esse cara é maluco. Alguém para fazer o que Noé fez era só alguém com uma fé sobrenatural.
É você acreditar verdadeiramente você acreditar em algo que você não está vendo. É você acreditar em alguma coisa que você não sabe se vai acontecer. Você só ouviu a palavra de Deus e está fazendo em cima do que a palavra de Deus falou. Porque a expectativa, qual seria a expectativa de Noé viver aquilo dentro de uma normalidade? Não era normal, era sobrenatural. A atitude de Noé obedecer a Deus foi uma atitude verdadeiramente sobrenatural. E o interessante é ver que depois que Noé, ele obedece a Deus com uma fé sobrenatural, Noé, ele passa por uma grande prova. Que prova era essa? O dilúvio veio, ele estava dentro da arca e as águas não abaixavam. Passaram-se dias, passaram-se semanas, passaram-se meses e a tempestade não ia embora. E o temporal não acabava e as águas não abaixavam. E agora a mente de Noé puxa vida. Eu apliquei uma fé sobrenatural, eu fiz o que Deus mandou, eu entrei dentro desse barco, e agora? Será que eu vou morrer como todo mundo? Eu fiz o que Deus me direcionou, eu fui corajoso, eu fui ousado, eu apliquei fé, e agora será que eu entrei numa canoa furada? O grande desafio de Noé, eu acredito que não foi somente aplicar a fé sobrenatural no início, mas ser aprovado no tempo em que iria levar até ele experimentar o resultado de aplicar uma fé sobrenatural. E é isso que eu vejo como desafio para todos nós. O grande segredo não é eu aplicar uma fé sobrenatural em cima de algo que Deus está me falando. Exemplo, Deus me desafia a algo grande, Deus me desafia a um projeto grandioso, Deus me desafia a tomar uma decisão de fé, a uma decisão ousada, e eu vou lá e eu tomo essa decisão, eu aplico a fé, eu vou avante. O segredo do sobrenatural não está naquilo que eu fiz. O segredo do sobrenatural, de eu experimentar e viver o sobrenatural, está em eu ser aprovado, até que aquela minha atitude de fé sobrenatural, ela venha gerar um milagre sobrenatural na minha vida. Quantos entendem, digam amém. É esse que é o grande segredo, é esse que é o grande ponto. E muitas pessoas aplicam a fé, elas iniciam algo, elas iniciam um projeto, elas vão avante. Só, querido, que até o resultado da fé sobrenatural se manifestar, existe o tempo da prova. Existe o tempo aonde a nossa fé sobrenatural, ela será analisada, ela será aprovada ou reprovada. E aí que está a questão. E eu vejo aqui que Noé não teve só uma fé sobrenatural para construir a arca e obedecer a um mandamento louco demais. Noé, ele não teve fé só para isso. Noé, ele teve fé para poder esperar o tempo certo, e ele foi aprovado no final. O segredo não é como você começa, querido, o segredo é se você termina. O segredo não é se você tomou a decisão de entrar em um projeto ousado hoje, se você tomou a decisão de crescer hoje, se você tomou a decisão de se envolver hoje, se você tomou a decisão de liderar hoje. Esse não é o segredo da vida de vitoriosos. O segredo é se você vai chegar ao final. O segredo é se você vai ser aprovado no meio das tempestades. O segredo é se você vai ser aprovado no meio da pressão. O segredo é se você vai ser aprovado no meio das lutas. E se você vai chegar ao final e vai balançar a bandeira da vitória, dizendo: eu cheguei aqui, até aqui, o Senhor me ajudou. Glória ao nome do Senhor. E eu vejo coisas importantes na vida de Noé com relação a isso. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, porque talvez você tomou uma atitude ousada para um projeto, talvez você tomou uma decisão ousada de liderar, talvez você tomou a decisão ousada de aplicar fé para algo grande, e você está no período da prova. E aí eu quero falar para você
de coisas importantes que aconteceram na vida de Noé. Capítulo 8, versículo 1 diz: e lembrou-se Deus de Noé. O segredo, querido, é termos uma grande certeza em nosso coração que na hora da prova, Deus não se esquece dos seus filhos. Na hora da prova, Deus não se esquece dos seus escolhidos. Na hora da prova, Deus não deixa de responder a uma fé que persevera em o nome de Jesus. E lembrou-se Deus de Noé. A primeira coisa, querido, que o diabo quer lançar como mentira na nossa mente, quando nós estamos no tempo da prova, no tempo de sermos aprovados ou reprovados, a primeira coisa que o diabo quer lançar como mentira na nossa mente é: Deus se esqueceu de você. A primeira coisa que o diabo quer bombardear a nossa mente é: não está adiantando nada. Você está fazendo, você está orando, você está se envolvendo, você está aplicando fé e não está acontecendo nada. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia diz a respeito de Deus que por acaso ele prometeria e não cumpriria? O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel para poder cumprir a palavra que um dia Ele lançou como semente no teu coração. Então, querido, eu preciso de saber nesse tempo da prova. Eu quero que você seja profeta para alguém que está do seu lado, porque você precisa ser usado para isso. Diga: Deus não se esqueceu de você, meu querido. Essa prova de Noé foram 150 dias no meio da água e da tempestade, e Deus não falou com Noé. 150 dias no meio da tempestade, e eu vejo que Deus de repente poderia ir e falar: Noé, calma aí, Noé, olha, vamos aguentar mais um pouquinho, falta mais 30 dias, falta mais 60 dias, Noé, calma aí, falta 90 dias. Não, Deus queria experimentar se a fé de Noé era uma fé verdadeira, era uma fé sobrenatural, ou se era uma fé fogo de palha. E é assim que acontece conosco. Talvez não 150 dias, talvez 80 dias, 90 dias, talvez 200 dias, talvez 360 dias. O que eu sei é que Deus quer provar e experimentar a nossa fé para podermos fazer jus do milagre que virá para a nossa vida. Diga para quem está do seu lado: Deus não responde a sua preocupação, Deus responde a sua fé. Sabe o que isso quer dizer, querido? Você se preocupar, ficar com o coração angustiado, preocupado, não vai resolver o seu problema. Agora você colocar o seu joelho no chão e falar: Deus, eu creio que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor me ajudará. Deus, eu creio que ainda que esteja tudo difícil, o Senhor vai me surpreender. Deus, eu creio que eu posso estar no meio da fornalha, mas o Senhor estará comigo. Deus, responde a tua fé, meu irmão. Ele não responde à sua ansiedade. Deus não é movido pela sua preocupação. Deus é movido pela sua fé. E era isso que ele queria ver de Noé. 150 dias. E ele não falava nada. O que ele queria era ver Noé perseverar. É claro que hoje Deus, ele fala conosco. Já, hoje mesmo, diga para quem está do seu lado: Deus está falando com você, hein? Fala assim: pega isso aí tudo, hein? Eu acredito que Deus também falava no coração de Noé, como está falando no teu coração hoje. Mas ele não falava detalhadamente, talvez como Noé queria. Olha, vai ser daqui a 30 dias, meu filho. Vai ser um dia tal. Deus quer saber como é que está a sua fé sobrenatural. Acreditar sem ver. Acreditar sem enxergar.
Acreditar sem alguém falar e assinar um documento para você dizer a data tal que sai. É isso. Talvez você não esteja vendo, querido, mas eu quero dizer para você, assim como Deus lembrou de Noé, Deus está lembrando de você. O Espírito de Deus está agindo em seu favor. E eu sei que agora mesmo, nesse exato momento, seja onde for a sua necessidade, existem anjos de Deus trabalhando em favor da tua vida, em favor da tua causa, em favor da sua família, porque Deus não se esqueceu de você. A segunda coisa que eu aprendo, importante, o versículo 1 diz ainda assim: e lembrou-se Deus de Noé. Na parte B diz: e Deus fez passar um vento sobre a terra. Escute só uma coisa aqui: quem que fez passar o vento, irmão? Diga Deus. Diga Deus. Soprou um vento. Um vento pode ser o sinal do agir de Deus em seu favor. Por isso eu quero dizer para você: não se desespere por causa de um vento forte. Não desanime a sua fé por causa de um vento forte. O vento forte pode aparentar uma situação pior. No final do vento, Deus está produzindo a bonança que você espera há muito tempo. O problema é que nós nos desesperamos na hora do vento. O problema é que nós desanimamos a fé. Pedro, quando ele andava sobre as águas, vivia a fé sobrenatural, mas ele começou a dar atenção demais ao barulho do vento e ele preocupou-se com o vento. E quando ele se preocupou com o vento, a sua fé enfraqueceu, ele começou a afundar. E é isso que o diabo, ele trabalha na mente daqueles que são filhos de Deus. Quando estão passando o vento, as pessoas começam a dar importância demais para o vento e a sua fé diminui. O ânimo acaba, a esperança vai embora, e aí o vento vence as pessoas. Um vento que talvez foi gerado por Deus. Você permitiu o diabo pegar esse vento e destruir sua vida, e paralisar sua caminhada, e paralisar sua trajetória. Querido, eu quero dizer para você que está passando um vento. As coisas parecem que têm piorado, você está aplicando fé e as coisas têm piorado. Eu quero dizer que o vento, ele espalha as nuvens negras. O vento, ele afasta as nuvens escuras. O vento vai fazer o céu clarear e o sol brilhará sobre a tua vida. Agora, para isso acontecer, você precisa continuar com a sua fé viva. Diga: minha fé é viva. Porque eu vejo que a mesma coisa aconteceu quando o profeta Ezequiel, em Ezequiel 37, ele profetiza para o vale de ossos secos, onde estava tudo destruído, tudo arrebentado, ossos espalhados para tudo quanto é lado. E quando o profeta, ele direcionado pelo Espírito, ele profetiza, diz que houve um grande vento. E um grande vento que gerou um grande rebuliço. Mas aquele grande vento que gerou um grande rebuliço levantou um exército forte e poderoso para a glória de Deus. Então talvez o grande vento que você está passando, ele está sendo um agir de Deus para arrumar as coisas que estavam desordenadas. A sua mente estava confusa, a sua vida com Deus estava bagunçada. Talvez as coisas na sua casa estavam desordenadas e um vento, ele veio para poder acertar o que precisa ser acertado. O vento, ele vem para ajustar o que precisa ser ajustado. Porque tem coisas, querido, que se não passar um vento, as coisas não se consertam. Tem pessoas que, se não houver um vento sobre a vida delas, elas não recebem e não melhoram aonde precisam melhorar, só se tiver um vento. Eu lembro de Atos capítulo 2,
que o povo estava esperando o Espírito vir, esperando a promessa de Deus se cumprir, que iria enviar o Espírito. E a promessa de Deus, ela se cumpre quando Deus, ele faz gerar um vento veemente e impetuoso. Aí o Espírito encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Antes disso acontecer, antes do cumprimento desta promessa acontecer, passou um vento. Mas no meio do vento, aqueles 120 que estavam reunidos, eles não se amedrontaram e saíram correndo da casa. Eu imagino que se fossem pessoas que não estivessem com a sua fé sobrenatural ativada, se fossem pessoas que tivessem um coração ansioso e preocupado demais, quando elas escutassem o barulho do vento, meu Deus, um vento, vamos sair daqui dessa casa e vamos para outro lugar. Não, passou o vento e eles continuaram acreditando. No meio desse vento tem o cumprimento de uma promessa de Deus. Agora tudo depende de como vai estar o seu estado de espírito, a tua fé nesse período, querido. É isso que eu quero analisar com você. A Bíblia diz em Êxodo 15, versículo de número 10, que um grande vento de Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, para haver a libertação, precisou primeiro haver um vento. Para acontecer o sobrenatural do mar se abrir, precisou acontecer um vento. E como você está se portando nesse momento do vento agora? Como está o nível da tua fé na hora do vento, irmão? É isso que eu quero desafiar você. Eu aprendo com Noé algo muito importante nessa hora, aonde a nossa fé sobrenatural ela é aprovada. O versículo de número 6 diz que depois de um tempo aconteceu que a cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que ele tinha feito. Diga, abriu a janela. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão, é a hora de você abrir a janela. Abrir a janela para Noé significava: eu vou dar um passo para sair da mesmice. Eu vou dar um passo para vencer essa crise. Eu vou dar um passo para poder sair dessa situação que, se continuar, vai acabar eliminando a minha vida. É preciso abrir a janela nesse período de crise, porque muitas pessoas, na hora da crise que a sua fé está sendo aprovada, elas ficam trancafiadas na sua casa, dentro de si mesmo. As pessoas ficam enclausuradas em si mesmo e não dão oportunidade para enxergar o que Deus quer fazer. E as pessoas, às vezes, no tempo da crise, elas somem, elas desaparecem, elas não participam do GCD, elas não vêm para o culto, elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem participar, porque parece que a crise afogou e escureceu tudo. O segredo de Noé foi: eu não vou ficar nisso, eu quero olhar pela janela. Abrir a janela e olhar é um sinal de que eu acredito nas promessas de Deus. É dizer: eu creio que se Deus falou, Ele vai cumprir. E eu quero gerar essa esperança dentro de mim. Mas é impressionante que às vezes o diabo lança um peso tão grande no nosso coração, que nós nem queremos ser alimentados de esperança. Às vezes está junto de um irmão, às vezes está junto de um discipulado, está num GCD, vir para um culto, a gente sabe que aquilo vai dar uma sacolejada, a palavra vai tocar em mim, eu sei que eu vou receber de Deus, mas às vezes eu me fecho, e aí eu não quero nem ter a esperança de acreditar que Deus pode agir. Enquanto que o que Noé fez foi abrir a janela.
Abrir a janela, essa atitude de Noé foi um sinal de dizer: eu creio no agir sobrenatural de Deus em meu favor. Abrir a janela é tomar a decisão de reagir, de se levantar e dizer: eu não serei destruído. Abrir a janela é dizer: eu ainda não perdi as esperanças. Eu sei que Deus, Ele cuida de mim e Ele vai me dar um escape nessa situação. Abrir a janela é dizer para o inferno todo ouvir: eu não vou ficar nessa situação a vida toda. Eu não vou ficar repetindo esses problemas a vida toda. Abrir a janela é dizer: eu acredito num futuro glorioso que Deus tem para mim. Você precisa dizer, querido. Há quanto tempo que Deus está querendo que você libere da sua boca e do fundo do seu coração uma palavra que diga para o inferno ouvir: eu não vou ficar a vida toda assim. Eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver o sobrenatural. Deus vai virar meu cativeiro. Aleluia! Aponta o seu dedo para baixo e diga com autoridade assim: em nome de Jesus, eu declaro, diabo, que eu não vou ficar sempre nessa situação de crise. Eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou experimentar o melhor de Deus. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. João capítulo de número 5 conta a história do paralítico de Betesda, que ele estava há alguns anos ali na beira daquele tanque. Quantos anos mesmo, irmão, que o paralítico estava na beira do tanque de Betesda? Cadê a galera boa de Bíblia? Quantos? 38 anos. Diga para quem está do seu lado: aprende. 38 anos. E diz a Bíblia que ele ficava ali, e as pessoas desciam e eram curadas, e ele não era. As pessoas desciam e recebiam a bênção, ele não recebia. Por quê? Porque ele não tomou a atitude de abrir a janela. Ele estava num campo aberto, mas a sua alma estava trancada. E Jesus apareceu na vida daquele paralítico para ensinar ele a abrir a janela da esperança, a abrir a janela da fé que traz o milagre de Deus, atrai o milagre de Deus. Jesus apareceu e mudou a história daquele homem, curou ele, ensinou a ele a abrir a janela. Eu quero dizer para você, querido, que o que Deus quer é que você não desista daquilo que um dia foi prometido para você. Deus vai realizar o seu milagre. O outro segredo aqui em Noé: ele chegou na janela. Chegar na janela é uma atitude de esperança, é uma atitude de dizer: eu creio. Agora, ele não ficou só na janela. O versículo de número 7 diz assim: soltou Noé um corvo que saiu pela janela, e indo voando até as águas se secaram sobre a terra. Noé abriu a janela e ele falou: ele não poderia se jogar lá, mas ele falou: eu vou soltar alguma coisa, como se eu mesmo estivesse saindo da janela. Eu quero motivar você a não apenas olhar pela janela, mas tomar a atitude
atitude de verdadeiramente viver o sobrenatural. Existem coisas que você precisa sair do só falar, você precisa fazer. Diga para quem está do teu lado, tu precisa fazer, irmão. Porque tem gente que para muito bem na questão da janela. Pastor, aleluia, eu sou cheio de esperança, oh, aleluia, eu creio, oh, um futuro glorioso, aleluia, Deus vai, meu Deus, eu já vejo as promessas, senti até um arrepio. Aí diga para quem está do seu lado, toma uma atitude, irmão. Porque ficar só olhando da janela não vai atrair o sobrenatural de Deus que você precisa na tua vida. Olhar da janela é um passo, sair em direção de uma atitude é outro passo. Muitas pessoas não conseguem viver o sobrenatural porque só ficam olhando da janela, não dão um passo pela frente, não tomam a atitude necessária, não fazem o que é para fazer, e por estarem olhando só da janela, só veem as experiências dos outros, e por estar olhando da janela, só ver um receber isso, o outro cresceu nisso, o outro avançou naquilo, o outro avançou, por quê? Meu Deus do céu, eu estou tanto tempo, e olha só como que eu não cresci nessa área, porque faltou em você atitude. Faltou a atitude de fazer o que é necessário ser feito. Então, se eu fico olhando só da janela, eu fico só olhando os outros receber. E é triste porque quando nós ficamos na janela, só olhando os outros receber, a gente fica olhando, e fica, porque não fizemos o que é para ser feito. Aí chega uma hora que nós paramos até de colocar o nosso foco no que as pessoas elas estão recebendo de bênção, e começamos a olhar o que as pessoas estão fazendo de errado. E aí ficamos, porque estamos na janela, não estamos fazendo o que é para ser feito. Aí estamos na janela e começamos a dizer, você viu? Tudo errado. Você viu o que essa pessoa está fazendo? Você viu essas coisas assim, como é que não funciona? Tudo errado, tudo errado. Você viu isso assim, meu Deus do céu, está tudo, essas coisas não funcionam. Por que eu falo assim? Porque eu não estou tomando a atitude necessária, eu estou olhando da janela. Eu estou olhando da janela. É interessante que quando eu fico olhando da janela, eu cometo o grave pecado de Mateus capítulo 7. O que é que diz Mateus capítulo 7? Meu irmão, não julgue ninguém para você não ser julgado. Irmão, não olha o cisco que está no olho do teu irmão, tendo você uma trave no seu. Porque na janela a gente começa a ver só os defeitos dos outros, esquece de ver o nosso próprio. E às vezes o nosso é maior do que o dos outros. Mas por estar na janela, estagna, não cresce, e começa só a apontar, só a falar. Uma vez um irmão falou para mim, pastor, eu queria tanto que a igreja resolvesse uma situação assim, a igreja tinha que resolver isso, a igreja tinha que resolver essa situação, a igreja precisava isso. E eu falei para aquele irmão, querido irmão, por que você não me ajuda a resolver essa situação? Porque a igreja também é você. A igreja somos nós. Se tem alguma coisa para crescer e para avançar e para resolver, a responsabilidade é nossa, a igreja somos nós. Mas isso só acontece se eu estou da janela. Porque se eu tomei atitude, eu não tenho nem tempo para poder ficar olhando a dificuldade dos outros. Eu estou em busca do meu sobrenatural. Eu estou avançando, eu estou crescendo, eu estou explodindo, porque eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Eu não tenho tempo para ficar olhando as coisas da janela.
eu saio dela. A quinta situação que eu aprendo aqui com Noé, no versículo 7 e 8, diz que ele soltou o corvo, que saíam indo, voltou até que as águas se secaram sobre a terra. Ou seja, Noé, ele mandou o corvo, mas o corvo, ele voltou e ele não teve resultado nenhum. Depois que o corvo voltou, soltou Noé uma pomba. Diga, soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Eu vejo que Noé, quando ele soltou o corvo, o resultado não aconteceu como esperado. Ele fez tudo certo, e isso faz parte da nossa trajetória, querido. Eu chego da janela, tenho esperança, olha que coisa poderosa, olha os passos. Eu chego da janela, aplico fé, olho, tenho esperança, agora vou ter atitude, eu vou sair da janela, e aí eu saio, mas puxa vida, resultado nenhum. Diga para quem está do seu lado, não aconteceu nada. E quando a gente está fazendo assim, certo, e não está acontecendo nada, é hora de rever, diga, rever, como estou agindo, e tentar de novo, acertando os erros. Noé soltou o pombo, soltou o corvo. Corvo representa a carne, corvo representa a natureza humana. Quantas pessoas que elas fazem tudo certo, mas na hora de tomar a atitude, elas tomam uma atitude na carne, elas atropelam, elas fazem as coisas de uma maneira carnal. Fez o processo certo, mas a carne tomou conta e a pessoa se atropelou. E ela se embaralhou numa situação que não era para se embaralhar, fez coisa errada, ela quis dar um jeitinho, e o milagre era sobrenatural, mas a pessoa ela agiu na carne. Aí voltou o corvo, e Noé viu que não teve resposta de nada. Aí ele desanimou e ele falou assim, está vendo, é verdade, Deus ele acabou com a gente e destruiu, não adianta não, vamos ficar aqui nesse barco, vamos esperar ele afundar, vamos esperar morrer. Foi isso que Noé fez? Diga assim, tentou de novo. Só que agora o cara foi esperto. Diga para quem está do seu lado, graças a Deus que você é esperto. Porque Noé agora ele pega e ele não soltou o corvo, ele chamou e soltou uma pomba. E o que a pomba representa? A pomba representa o Espírito Santo. Querido, existem pessoas que não conseguem viver, fazem tudo certinho, mas não conseguem viver o sobrenatural, porque não deixam o Espírito Santo concluir o projeto. Porque não deixam o Espírito Santo levar o projeto até o final. Porque não são dependentes do Espírito até o final. Parece que desanimam de orar e dizem, orar não está adiantando, eu tenho que fazer alguma coisa. Ficar acreditando na palavra e no conselho que os outros estão falando, não está fazendo melhor nenhuma, deixa eu dar meu jeito aqui. E aí só tapa um buraco, mas não vive o sobrenatural. Quantas pessoas que estão tapando buraco há anos, e Deus quer que você pare de tapar buraco. Deus quer que você viva o melhor dele. Deus quer que você tenha experiência grande com ele. Viva pelo Espírito, pegue a direção do Espírito, tome atitude no Espírito. Jejue pelo seu projeto, jejue pedindo a Deus direção. Você está tirando tempo com Deus de manhã e orando, e falando, Deus me dá sabedoria, eu vou resolver isso, me dá a palavra certa. Na hora que você vai resolver um problema sério, você para tirar tempo de qualidade com Deus. Não, você quer resolver tudo do seu jeito. E aí, querido, o grande segredo de Noé foi soltar a pomba. E ele, quando soltou a pomba, ele agiu pelo Espírito.
e ele passa uma declaração forte para a gente: eu não vou desanimar. Diga para quem está do seu lado aí, irmão, eu não vou desanimar. Fala, pode acreditar em mim, eu não vou desanimar. Aleluia! Sexto, a gente já vai terminar. No sétimo a gente termina. Posso continuar? Diga glória a Deus. Deus está falando com você, diga aleluia. Eu vejo no versículo de número 9 e 10 que diz assim: a pomba, porém, ela não achou repouso para a planta do seu pé, e ela voltou a ele, ela voltou para a arca, porque as águas elas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou, e ele meteu ela contigo na arca, e esperou ainda, diga, esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Rapaz, que revelação poderosa isso. A pomba voltou, ele não viu ainda o resultado, mas ele esperou, diga, esperar. Querido, esse é o segredo de quem vive sobrenatural, é saber esperar a hora certa. Sabe por que tem gente que se arrebenta em várias decisões? Porque não sabe esperar a hora certa. Eu vejo pessoas que às vezes vivem um casamento arrebentado, vivem um casamento todo cheio de problema, porque não souberam esperar a hora certa. Talvez a bênção ela é de Deus, ela vem como de Deus, mas é preciso ainda ser curado e ser tratado muita coisa em um e em outro, para poder o milagre vir gostoso, a bênção vir completa. Eu vejo pessoas, eu vejo jovens, graças a Deus, que sabem fazer a coisa certa, sabem esperar o tempo certo, planeja, ora, busca. Isso é lindo demais. Agora, aí a pomba voltou, Noé esperou mais 7 dias. Eu vejo que, às vezes, o desespero, ele faz as pessoas, ao invés de continuarem a agir no espírito, elas agora, por causa do desespero, elas agem na carne. Por favor, me perdoe por isso, pela persistência, mas seja profeta para quem está do seu lado, de novo, e diga: o desespero pode te atrapalhar, meu filho. A pessoa fica desesperada, e aí, ao invés dela continuar a agir no espírito, agora ela quer agir na carne, ela solta o corvo de novo, ela solta outro corvo. Enquanto que o segredo de Noé é permanecer soltando a pomba, é permanecer sendo direcionado pelo Espírito. Querido, no nome de Jesus, espere a hora de Deus, porque o teu milagre vai chegar, e vai chegar completo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E por último, para terminar, versículo 10 e 11: esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no bico, diga, folha de oliveira no bico. Uau! E conheceu Noé que as águas tinham então minguado sobre a terra. A perseverança de Noé, a atitude de Noé de perseverar no Espírito, confirmou o sobrenatural de Deus sobre a sua vida que estava chegando. Veja comigo, querido, que a pomba voltou trazendo a Noé um galho de oliveira.
a pomba voltou trazendo para Noé um grande sinal. Eu quero dizer para você que a sua atitude de perseverar agindo pelo Espírito vai atrair um sinal de que o milagre de Deus, ele estará chegando nos próximos meses. Eu sinto que o sobrenatural vai atrair uma vitória sobrenatural nos próximos meses. Recebe do Espírito esse recado. Os próximos meses serão meses de sobrenatural na tua vida. Aleluia. Prepare-se para receber uma notícia de sobrenatural nos próximos meses, com respeito a você, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Prepare-se para receber, virá uma notícia de Deus. E o que eu vejo como poderoso é que a notícia que a pomba trouxe foi a notícia de um galho de oliveira. O galho de oliveira, quando chega na mão de Noé, ele tem a ideia, essa notícia passa para Noé a ideia de que a tempestade acabou. A ideia que a pomba traz para Noé era: um novo tempo está se abrindo do lado de fora. E eu quero dizer, querido, no nome de Jesus, que as notícias que você receberá do Espírito é que a tempestade está acabando na tua vida. Um novo tempo está se abrindo para você, um tempo de glória e de sobrenatural. Prepare-se para o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda, glorificando ao Senhor. Aleluia. A folha de oliveira, ela sempre representou também provisão. Eu não sei como é que está a sua necessidade, mas eu sei que no meio do sobrenatural virá a provisão de Deus na tua vida, a provisão de Deus na sua casa. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu quero concluir, finalizar com você o versículo 14 ao 16, que diz assim: no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra ela estava seca. Diga, a terra secou. Então falou Deus para Noé, dizendo: sai da arca, Noé, tu, a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Saia da arca. A terra secou e Deus disse para Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Sair da arca era dizer: Noé, agora desfrute do sobrenatural que eu preparei para você. Desfrute do novo tempo que irá vir sobre você e sobre toda a sua família. Querido e amado irmão, está chegando a hora aonde toda a tempestade vai embora. O céu vai abrir, a terra vai secar e Deus vai falar: venha, meu filho, e desfrute você e a sua família da recompensa pela fé sobrenatural que vocês aplicaram em todo o tempo. Pastor, eu estou passando por um período de vento. Eu apliquei a fé sobrenatural em alguma área e eu quero continuar aplicando igual a Noé. Eu não vou me abalar.
eu não vou desistir, eu não vou me render, porque eu quero desfrutar com a minha família do melhor de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Se você quer, em cima dessa palavra que foi ministrada, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, em o nome de Jesus.